Quero mais uma vez manifestar a alegria de estar na minha igreja mãe, de rever irmãos, amigos e companheiros e tantos rostos conhecidos. E realmente é um grande prazer voltar à ilha e estar aqui com os irmãos, estar me sentindo em casa, estar de volta à nossa igreja. Quero manifestar minha alegria e agradecimento ao pastor Eliseu por mais uma vez me ceder a sua tribuna, o púlpito desta santa igreja para poder ministrar, bem como a todo o ministério aqui presente, por este privilégio. Esta é uma manhã super especial, onde as almas, onde os irmãos, onde os novos crentes estarão tendo um dia memorável, e participar disso para mim realmente é um grande privilégio. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, fique de pé. E abra em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 25. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 25. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 25. Quero, enquanto você encontra, parabenizar a cada companheiro, dirigente de congregação. Participei algumas vezes desse desafio de batismo e estar aqui é sempre um frio na barriga, mas graças a Deus que Deus tem sido muito bom e abençoado e aprovado o ministério de cada companheiro nas congregações. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 25 diz assim: Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Podeis sentar, queridos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esta é, sem dúvida, uma das narrativas mais interessantes dos evangelhos. Jesus tem diante de si um jovem rico, possivelmente muito bem apresentado, que se aproximando dele pergunta: O que devo eu fazer para herdar a vida eterna, ó bom mestre? E Jesus pergunta: Você conhece os mandamentos? E ele responde: Sim, eu conheço, desde pequeno eu conheço a Bíblia, conheço os mandamentos. E parecia realmente que aquele jovem estava perfeito, era um jovem que estava em plenas condições de ser um seguidor de Jesus. Porém, Jesus, que não vê o exterior apenas, mas principalmente ele vê e contempla o nosso coração, percebe que havia um entrave, um bloqueio, algo que impedia aquele moço de realmente ser um cristão, de ser um crente, de ser um discípulo de Jesus. E Jesus diz para ele: Olha, falta-te uma coisa, pega toda a tua fortuna, tudo o que você tem, vai, vende tudo e dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Olhe para cá. Jesus prometeu a este moço um tesouro no céu. Essa proposta de Jesus foi única em todo o Evangelho, em tudo que se escreveu acerca de Jesus Cristo. Esta foi uma única proposta. Ele propôs àquele moço que se ele vendesse tudo e o seguisse, ele teria um tesouro no céu. Eu fico imaginando Pedro, João, Tiago, Filipe, Natanael, Simão, os demais discípulos olhando para aquela situação, contemplando Jesus fazendo aquela proposta para aquele moço. E aquele moço, quando ele pesa na balança os bens, as riquezas que ele tem, e a Bíblia diz que ele saiu dali triste, foi embora, ele não teve coragem de abrir mão dos bens materiais, das suas fazendas, das suas riquezas para seguir a Jesus, e a Bíblia nem menciona se ele teve alguma outra oportunidade. Se ele não teve, com toda a riqueza que tinha, morreu e foi para o inferno. Mas isto causa algo interessante nos outros discípulos. Eles ficam olhando aquela situação e devem ter pensado e deve ter passado na cabeça deles: ora, a gente seguiu Jesus, nós deixamos tudo para seguir a Cristo, e Ele nunca nos fez uma proposta dessa.
Esse rapaz chega aqui, se aproxima, e o mestre diz para ele que está assegurado para ele um tesouro no céu. Isso deve ter causado na cabeça de todos os discípulos uma grande dúvida, um grande questionamento. E Pedro, o mais sanguíneo, o mais corajoso do grupo, é quem toma a palavra e, olhando para Jesus, diz: olha, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós ganhamos com isso? Pedro não foi achado na rua. Pedro, segundo a tradição histórica, ele era dono de um barco, e os seus companheiros outros barcos tinham, e juntos eles formavam uma companhia de pesca. Então eles tinham um bom rendimento. Pedro tinha sua casa, tinha sua família, e de repente ele deixou tudo, deixou o seu barco, deixou suas atividades e foi andar com Jesus durante 3 anos e meio, num raio de 150 quilômetros. E então houve uma grande renúncia. Pedro deixou a vida dele para seguir Jesus. E diante do quadro dessa proposta única de ter um tesouro no céu, porque para os demais discípulos Jesus chegou a dizer: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Quer me seguir? Vem e me segue. Então Pedro olha para Jesus e diz: olha, eu deixei tudo, o que eu ganho em te servir? Jesus responde a Pedro e aos demais discípulos dizendo: olha, quando eu vier para reinar sobre a terra, vocês vão reinar comigo e vocês vão se assentar em 12 tronos. O que eu quero focar esta manhã, e creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, é que quem sabe você que está se batizando esta manhã, e todos que aqui estamos neste templo, talvez não sejamos em algum momento da nossa vida tentados a fazer essa mesma pergunta de Pedro, a nos vermos envolvidos nesse mesmo questionamento. Será que vale a pena largar mão de tanta coisa no mundo? Será que vale a pena renunciar e abrir mão de tanta coisa para seguir Jesus? Será que o preço não está sendo caro demais? Amizades antigas, prazeres, bebidas, baladas, noite, diversões, coisas que durante um grande tempo da sua vida fez parte da sua vida, fez parte do seu viver, e agora você vai abrir mão disso. Será que vale realmente a pena abrir mão disso tudo para ser um crente, para seguir Jesus, para andar conforme a palavra de Deus? Pedro teve a coragem de perguntar isso para Jesus. E Jesus disse a ele que ele reinaria em trono. Mas para mim e para você esta manhã, o que nós ganhamos em ser crente? O que nós vamos ganhar realmente em passar por esta vida, não se envolvendo com os pecados, com os erros, com a imoralidade da sociedade na qual nós estamos inseridos? Como é que, e na verdade nem como é, mas será que vale realmente a pena abrir mão de tudo isso para seguir a Jesus? Pelo menos em meio a tantas outras coisas, pelo menos 3 motivos essa manhã eu te digo, porque vale a pena seguir a Jesus. Primeiro, a palavra do Senhor nos diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, os novos convertidos se lembram desse versículo? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A primeira grande bênção que nós adquirimos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador é que o Senhor Jesus nos dá uma vida nova. Em nenhum outro lugar do mundo você consegue ter uma segunda oportunidade de recomeçar a vida. E através do novo nascimento, através de uma experiência pessoal com Jesus, você recebe de graça de Deus a oportunidade de começar uma vida do zero. Você tem a oportunidade dada por Deus de recomeçar. Você pode ter feito um monte de besteiras, você pode ter cometido uma sucessão de erros, mas no dia que você reconhece que é um pecador e que Jesus é o Senhor da sua vida, no dia que você entrega o seu coração e a sua vida para este Jesus que morreu e ressuscitou, naquele exato momento que isso acontece, Ele dá a você uma vida nova. Você pode voltar a andar de cabeça erguida, você pode voltar a fazer qualquer atividade, estudar, trabalhar, andar na sua comunidade, na sua rua de cabeça erguida, porque agora Jesus deu a você uma nova vida. As coisas velhas se passaram, o teu passado foi deletado, o sangue de Jesus apagou tudo que ficou para trás, e a partir deste momento em que você se encontra com Jesus, você pode começar tudo de novo,
tudo diferente, debaixo da bênção, da graça, do poder, da presença do Deus vivo. Deixe-me ver quem esta manhã já teve essa experiência, é feliz por isso. Levante a mão e diga glória a Deus. E ser um crente não é apenas mudar de religião. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu estou lá na Assembleia de Deus, em Governador, e agora eu sou um crente, eu mudei. A minha religião antes era tal, e agora eu sou evangélico. É muito mais do que isso. Entregar a vida a Jesus e tornar-se um crente não é mudar de religião apenas, é mudar de vida. Existem algumas sociedades, alguns lugares que fazem bons trabalhos no que diz respeito à motivação, a tentar libertar pessoas de vício, de álcool. Por exemplo, o AA, os Alcoólicos Anônimos, é uma instituição filantrópica que presta bons serviços à sociedade. A pessoa que é alcoólatra vai lá para o AA e eles se sentam em círculo e ali eles trocam algumas fichas e um motiva o outro. E então uma pessoa que está buscando se libertar do álcool diz: olha gente, tem uma semana que eu não bebo mais. Aí ele é aplaudido e tal. E vem outro e diz: tem um mês que eu não boto mais um gole de cachaça na boca. E ele recebe uma outra ficha e todo mundo celebra. E realmente é algo bem interessante. Mas quando aquela pessoa que está nos Alcoólicos Anônimos tem um momento de crise, tem um momento difícil, está passando por um aperto, uma tribulação, e não consegue segurar a tentação, e toma um golinho que seja de álcool, todo aquele período que ele passou naquelas reuniões do AA vão por água abaixo. Ele se desgraça de novo na cachaça, ele vai para um bar, ele se acaba, e tudo aquilo parece que nunca aconteceu. Escute, olhe para cá, porque o trabalho que essas instituições filantrópicas fazem, por melhor que sejam, é um trabalho de motivação externa, ou seja, essas instituições, irmãos, elas trabalham de fora para dentro, motivando, aconselhando. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, a libertação não é de sugestão, a libertação não é de fora para dentro. Quando você entrega a sua vida a Jesus e decide segui-lo e tornar-se um crente, a libertação ela acontece de dentro para fora. Deus, Ele entra em você e arranca de dentro de você todas as mazelas, todos os vícios, todos os pecados, de sorte que é uma transformação interior. Você não está na igreja como alguém que está sendo apenas motivado, você está na igreja porque o Espírito Santo veio morar dentro de você, e Ele vai mudando o teu caráter, Ele vai transformando a sua mente, dia após dia, até a volta de Jesus. Quem esta manhã tem a presença de Deus dentro de si e pode adorar o seu nome? Então Pedro pergunta a Jesus: eu deixei tudo para te seguir, o que eu recebo em troca? O que eu ganho com isso? E se nesta manhã a sua indagação é esta: Senhor, eu estou deixando tudo para te seguir, o que eu ganho com isso? Em primeiro lugar, você ganhou uma nova vida com Cristo. Você ganhou o perdão do teu passado, dos teus erros. O sangue de Jesus apagou todos os erros do passado, e hoje você tem mais do que uma nova religião, você tem uma nova vida com Cristo. Aleluia, glorifique, adore e exalte a Deus, porque a partir de hoje sua vida mudou. Segundo, quem sabe você diz: Senhor, eu deixei tudo, tanta coisa eu abri mão para poder te seguir, para ser um crente, o que eu ganho com isso? Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A partir do momento que você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, um crente, que você decide seguir a Jesus, a partir desse momento, você se torna alvo do cuidado especial de Deus. Diga comigo, repita comigo: no dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu passei a ser alvo de cuidados especiais de Deus. Davi chegou a dizer: eu estou velho, fui moço, mas agora estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o seu pão. A Bíblia garante a você que é crente,
discípulo, seguidor de Jesus, que nunca, jamais faltará na sua vida o suprimento, a necessidade básica. Um crente em Jesus Cristo jamais viverá sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Deus vai sempre trabalhar muito para suprir todas as suas necessidades. Não significa que você será rico, milionário. Agora eu sou um crente, aceitei a Jesus, vou viver rico. Não. A riqueza, ela vem através dos seus esforços, seu estudo, seu trabalho. Mas o suprimento das suas necessidades é uma promessa da palavra de Deus, é uma garantia do céu para a sua vida. Eu fico pensando, por que é que os antropólogos, os sociólogos, esses cientistas sociais que estudam as pessoas e as sociedades e os grupos, por que eles não param para fazer um estudo muito simples? Você chega em uma comunidade, eu trabalhei durante 2 anos na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, e você chega numa comunidade e você entra na casa de 2 famílias, em 2 famílias, uma evangélica, crente, e uma que não é. E é muito fácil você achar em uma comunidade. Os 2 chefes de família ganham R$460, ambos recebem um salário mínimo. E às vezes você entra na casa daquela família que não é crente, e às vezes o sofá está rasgado, o tapete está sujo, a parede descascada, não existem móveis, e uma briga, uma confusão, um inferno, e o camarada chega bebendo, embriagado, espancando a esposa, a vida financeira não rende, nada, você fica assustado. Mas na parede do outro lado, na outra casa, uma família crente, que vive com os mesmos R$460, e você entra, o sofá está arrumadinho, o tapete limpinho, a televisão, a estante, tem um café quentinho para te servir, tem um pãozinho, você é bem recebido. Por quê? Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Deus tem um compromisso de te manter, Deus tem um compromisso de te sustentar, Deus tem um compromisso sobrenatural de agir em teu favor. Quem pode levantar a mão e adorar esse Deus? É muito comum a gente encontrar pessoas dizerem assim: rapaz, fulano agora é crente, como a vida dele melhorou. Vai lá na casa dele para você ver como ele mudou tudo. Rapaz, tem 1 ano que é crente, como a vida dele se transformou, por causa da promessa, da providência de Deus na vida dele. O que você ganha em ser crente? Primeiro, uma nova vida. Segundo, o cuidado de Deus. E dentro desse cuidado, pastor Alessandro, o que eu ganho? Você ganha prosperidade. A mão de Deus está sobre o teu dinheiro.